Preto Velho, Pai Benedito de Aruanda, uma das entidades mais poderosas da Umbanda. Esse é o tema do vídeo de hoje, afinal faz um bom tempo que nós não falamos de entidades aqui, vamos falar, é claro, de um preto velho, né? Lembrando sempre que na Umbanda a hierarquia se dá caboclo e preto velho aqui e depois as outras entidades. Para quem não me conhece, meu nome é Jean. Eu procuro ajudar as pessoas através de consulta de búzios, tarô, baralho cigano. E você que tá aí com problema na sua vida sentimental, amorosa, financeira, se sente perdida ou perdido, não sabe o que fazer, entra em contato pelo número que está na descrição do vídeo. E lá está escrito todas as informações para tornar a nossa consulta possível. E também mentoria, né? Você que quer mentoria sobre determinado orixá, sobre determinado assunto, ou quer saber tudo aquilo que eu sei, é claro, até onde eu posso ensinar também, entre em contato que estamos aí com algumas mentorias, né? Uma nova forma da gente estar em contato. Então vamos lá, né? Mas antes, se inscreva, compartilha, enfim, aquele negócio que você já sabe. Bom, Preto Velho, Pai Benedito de Aruanda. Bom, primeiro temos que falar sobre o que significa o reino de Aruanda. O reino de Aruanda é um lugar onde está os espíritos mais elevados, né? Ou seja, é um grau dentro da espiritualidade bem difícil, bem complicado de se atingir, né? Ou seja, é o ápice para um espírito. É quando ele atinge a elevação máxima. Então, os irmãos e irmãs, quando verem algum guia que carrega a força dele está na Aruanda, você presta atenção que já trata aí de algo mais elevado, algo extremamente elevado, ou seja, tem poder nada mais, nada menos que sobre todas as falanges, já adquiriu conhecimento para estar acessando todo e qualquer reino. E é claro, né, cada espírito com sua características, né? Então tem essa palavrinha Aruanda, você trata com mais respeito. É claro, todas devem ser tratadas com total respeito, mas fica, vamos dizer assim, um pouquinho mais atento, né? E hoje, conforme já está anunciado, vamos falar de uma das entidades de Aruanda, né? Que é o Pai Benedito. Bom, o Pai Benedito ele teve diversas reencarnações, né? Aí em alguns terreiros dizem que ele reencarnou em Moçambique, outros Angola, outros Nigéria, outros que ele veio na primeira leva de escravos, né, no Brasil, que foi o povo de Angola, outros dizem que foi na segunda, outros dizem que foi na terceira leva, mas enfim, qual deles estão certo? Todos, pessoal, porque todas as entidades são diversas, todas as entidades elas têm uma história. E lembrando, aliás, todo falangeiro que usa aquele arquétipo tem uma história, né? Então a gente tem diversos pais Benedito de Aruanda. E mais afinal, né, o que não se discute é o poder dessa magnífica entidade. Ele tem o poder das ervas, algo que ele aprendeu encarnado. Então ele é um preto velho que sim, que sabe trabalhar é um preto velho excelente para
curas, para receitas também com ervas, para, para receitar banhos, que hoje a gente não tem mais essa prática, né? De repente a pessoa tá com uma dor, o preto velho ele lá com as ervinhas dele do lado e colocar a mão, fazer lá a sua mandinga, né? Eu, como eu já contei aqui, uma vez meu joelho estourou, o médico falou que eu ia ficar um mês e meio parado e veio um preto velho lá com a ervinha dele, passou no joelho, em 2 dias eu tava bom e o médico não soube o que aconteceu, né? Então, o pai Benedito de Aruanda é um preto velho excelente para a cura. E não é só isso, ele vai muito além. Ele é um dos pretos velhos que detém todos os segredos do culto tradicional iorubá. Os irmãos aqui que são maioria aqui do canal, né, são bandistas, né, um pouco de quimbandeiro, um pouco de católico, até mesmo público evangélico, e não deve saber, né, o que é essa tal cultura tradicional iorubá. É uma religião, pessoal, que está crescendo aqui no Brasil, né? Tá tendo um boom, basta você conversar com o dono das grandes casas de artigos religiosos, né? Que realmente é uma religião extremamente bem fundamentada e que tem diversos segredos, né? É um conhecimento extremamente extenso, né? E maravilhoso também. Embora caro, né? Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Então, o pai Benedito de Aruanda, ele consegue acessar todos esses segredos, consegue acessar todos esses orixás. De repente você vai pedir, por exemplo, para ele prosperidade. Ele consegue invocar talvez a força de um orixá que eu nunca tenho ouvido falar, que você nunca tenha ouvido falar. Vamos usar, por exemplo, o orixá Oko, que é um orixá que o povo africano escondeu propositalmente. É um orixá que trabalha para a prosperidade da terra, da agricultura e com os escravos. Não queria que o dono da fazenda prosperasse, eles não cantavam para esse orixá, não cultuavam, né, com medo de contagiar ali a fazenda. Mas o pai Benedito de Aruanda, embora eu não sei os fundamentos de Oko, pouca gente sabe. Na Umbanda é um dos orixás que, se eu não me engano, nenhuma vertente cultua. E assim, né, de repente o pai Benedito de Aruanda, você pede prosperidade para ele, ele sabe acessar essa força, né? Forças, vamos chamar assim, de oculta, força que nós desconhecemos. Ele também, pessoal, outra curiosidade dele é que é um preto velho tão poderoso que em algumas vertentes, algumas, não são todas, ele é cambonado por outros pretos velhos, né? Olha só a honra, né? Imagina uma entidade cambonando outra entidade. Então, o pai Benedito de Aruanda, ele tem esse poder, esse respeito. E não é um preto velho raro, é um preto velho que você encontra aí bastante aí nos terreiros, né? Outra curiosidade, ele é um preto velho que tem o poder de transitar sobre todas as linhas. Então, ele é um preto velho que pode se disfarçar, se transformar por aí, né? Semelhante, por exemplo, ao Exu Calunga, né? Não que o preto velho pai Benedito de Aruanda tenha alguma ligação com o Exu Calunga, mas o preto velho pai Benedito de Aruanda
ele consegue se infiltrar nos lugares disfarçado, né? Quando ele acha necessário assumir algum arquétipo, ou seja, é um espírito tão poderoso que ele está em todos os lugares. Por exemplo, ele, segundo a Umbanda Sagrada, ele, ele foi um dos fundadores de uma linha dos caboclos, né? Da falange dos flecheiros, ou seja, caboclo sete flechas, caboclo flecha certeira, caboclo flecha dourada, flecha negra, qual mais? Caboclo lançador, enfim, né? Há quem diga que ele também fundou essa linha, a linha dos caboclos flecheiros. Isso significa o quê? Que ele pode sim, se ele achar necessário, vir em um arquétipo de índio, vir em um arquétipo de caboclo, vir em um arquétipo, né? De guerreiro, né? Ou seja, olha só as maravilhas que o Pai Benedito de Aruanda pode proporcionar. Olha só que poder maravilhoso, né? E também, ele também não é só flores, não é só bonzinho, como eu disse, ele entra em todas as linhas, inclusive, irmãos, na linha da Quimbanda, é isso mesmo, ele consegue virar, né? Daí a gente volta naquela tecla, né? Preto velho virado é pior do que Exu, né? Mesmo porque, lembrando, Preto Velho tá acima. E soube aí de um caso recente aí que deu ruim, né? Mas fazer o quê? Vamos abafar aqui, né? Então, quando ele vai trabalhar na Quimbanda, ele assume o arquétipo do Pai Tomé, que já é um preto velho quimbandeiro, né? Daí ele já assume o arquétipo de Pai Tomé da Angola. Então, ele, querendo ou não, ele também sabe também ali os feitiços. Ele, apesar de ser uma entidade assim de grau elevadíssimo, ele com maestria ele consegue descer a vibração dele e ir trabalhar na Quimbanda. Ah, então ele trabalha na Quimbanda para fazer o mal? Não, mas quando é necessário desmanchar algo, se for necessário, ele vai, ele enfrenta também as forças baixas, né? Aquela, vamos dizer assim, chamada de os rabos de encruz. Ele tem esse poder magnífico, né? Então ele virado, ele pode se transformar em Pai Tomé, assumir esse arquétipo para trabalhar na Quimbanda. Lembrando que isso é algumas vertentes que partem desse princípio, né? E aí é um mistério espiritual, né? Afinal, ele, como um ser tão elevado, ele poderia simplesmente dar uma ordem, né? Que imagina a falange imensa que o Pai Benedito de Aruanda, né? Mas ele, vamos dizer que ele não é daqueles de querer ficar só sentado distribuindo ordem, né? Ele é um velhinho que gosta de ir pro combate, então quando ele acha necessário, sim, ele vira pro outro lado e vai lá ele mesmo desmanchar. Tanto é que suas oferendas ele também recebe em vários lugares. Ele recebe na Calunga, ou seja, ele também sabe invocar a força de Omulu. Ele sabe invocar a força ali dos Exus do cemitério com a sua luz, com sua plenitude. Então ele atua ali na força de Omulu. Atua também sobre a regência de
Oxóssi na parte das curas, das ervas, ou seja, ou Ossan, né? Afinal, Ossan ele trabalha mais nessa parte da cura, do manipulamento das ervas, o Oxóssi é mais a caça, né? Mas isso aí é assunto para outro vídeo também, né? A gente fala das diferenças entre Ossan e Oxóssi, né? Enfim, né? Então trabalha nessa parte aí com Omolu. Ele pode vir na regência de Omolu, pode vir na regência de Ossan, como também ele vem na essência principal, que é a essência de Oxalá, ou seja, o foco dele principal sempre será trazer a sua paz, primeiramente, né? A sua paz, e depois ele vai trabalhando no resto, né? Já que você estando em paz é o principal, ou seja, depois ele vai trabalhar aí na sua prosperidade, pode trabalhar aí na vida amorosa, ou seja, é bem interessante. Outra coisa interessante do pai Benedito de Aruanda, né? Que ele não bebe somente o tradicional café, né? Que é o que nós costumamos servir para Preto Velho. Ele também gosta de água com mel e pinga com mel, ou seja, aí será que é um sinal dele já virando para o outro lado? Porque a pinga é para descarrego, né? Para descarrego pesado, o mel é para esquentar, ou seja, será que não é para despertar o lado mais guerreiro dele? Fica aí a pergunta, né? Que eu confesso que isso eu não questionei a nenhum médium dele, né? Não questionei também a própria entidade, não questionei sobre isso, mas são elementos normalmente para descarrego, ou seja, então é uma entidade simplesmente espetacular. E cabe um aviso, né? Ele é uma entidade bem solícita, é bem compreensiva, mas não admite brincadeira, não admite piada, né? Desculpa aí o termo, não admite testes imbecis, né? Então, vai passar com uma minoria que faz isso, né? Mas vai passar com um médium dele, algum terreiro, a galera aí, que graças a Deus é uma minoria que gosta de fazer teste, quer bancar o malandrão ali com as entidades, né? Que quem tem que testar se a entidade tá ou não, e tem permissão e tem preparo para isso, é o pai de santo, e mesmo assim com guia-chefe ali do lado, no mínimo, irradiando, né? Então não vai fazer testezinho, essas coisas que ele não admite. Daí o que acontece se for lá com brincadeira, com coisas fúteis? Bom, você está lidando com alguém que comanda diversas linhas. Você está lidando com alguém extremamente poderoso. Ele simplesmente faz assim, ó. E pode abrir um portal para você aprender a lição, a não duvidar da espiritualidade. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Até nosso próximo vídeo e tchau, tchau.